Agora na Jovem Pan News, Momento Indústria do Sistema FIEP. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Momento Indústria, aqui na Jovem Pan News, um espaço promovido pelo Sistema Federação das Indústrias do Paraná, Sistema FIEP, em que nós vamos discutir os movimentos e oportunidades, além dos desafios que moldam o setor produtivo do Paraná e do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre um lançamento estratégico da FIEP que promete reposicionar o Paraná no mapa da inovação industrial nacional. A Expo Mais Indústria, que vai ser realizada em agosto de 2026, aqui em Curitiba. A Expo Mais Indústria chega para responder a um dos maiores desafios do setor de hoje: a necessidade crescente de aumentar a produtividade e também resolver questões como a escassez de mão de obra. Dito isso, eu te conto que para explicar os detalhes de como a feira foi concebida, quais gargalos ela vai resolver e mais, o que você vai encontrar durante o evento, além do impacto esperado para a indústria paranaense, e por isso nós recebemos aqui hoje Jackson Bizzi, sponsor da Expo Mais Indústria e responsável pela organização do evento, além de vice-coordenador do Conselho de Tecnologia e Inovação para as Indústrias. Jackson, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, bom dia. Obrigado pela recepção. Eu vou começar, é claro, te perguntando e pedindo para você contar um pouco para quem estiver acompanhando a nossa conversa do podcast, né, sobre como será essa feira e o que ela vai oferecer. Essa feira, ela veio, né, de uma demanda que a gente ouviu os empresários aí nos últimos anos, né, com essa interiorização da FIEP, e ela é uma feira de inovação e tecnologia para resolver o problema de produtividade. Então, assim, o empresário que tem uma solução, uma inovação, né, para a área produtiva, principalmente, logística. Também a gente vai trabalhar um pouco na área de gestão e vendas ali, desenvolvimento de produto, mas a maior parte é processo produtivo e logística. Ele pode trazer isso, né, para mostrar para as empresas, para os industriais. A gente vai ter o diferencial dessa feira aí é focar em produtividade. A gente até brinca, assim, nós não queremos EPI. Normalmente nas feiras de indústria para a indústria tem EPI, Não, a gente quer soluções que façam com que a nossa indústria diminua a distância que a gente tem para os demais industriais, né, nacionais e no mundo, obviamente, que hoje o mundo é muito globalizado, né? E os participantes serão do Paraná? Como é que é essa curadoria para você escolher quem vai compor ali essa participação? A gente já está trabalhando com indústrias, né, ou empresas que tenham solução nacionais, internacionais. A gente tem contato com algumas que estão interessadas em vir, né? A gente começou esse trabalho agora em novembro. Então, também é um investimento importante para as empresas poderem participar. Então, tem que entrar em orçamento e tudo. Mas a gente já está com algumas âncoras bacanas, assim, bem avançadas para fechar. Então, o que tiver de solução no mundo que vai ajudar o nosso empresário a resolver esse problema de produtividade, de empregabilidade, né? Que hoje, cada vez menos pessoas tem interesse em trabalhar na indústria. A gente tem trabalhado para mostrar o quão bacana é trabalhar, né, na indústria, desenvolver soluções, fabricar isso e ver isso funcionando fora. E é esse detalhe aí que a gente tem trabalhado, sabe? A gente já entendeu, então, que tem duas frentes principais nessa questão da produtividade e também a relacionada à empregabilidade. Então, vou pedir para a gente destrinchar um pouquinho mais, né, sobre esses dois elementos, começando pela questão da produtividade, né? A Federação das Indústrias vem acompanhando de perto aí os desafios da indústria paranaense, especialmente essa questão da produtividade, que é a palavra-chave do evento, ali ao lado da empregabilidade, um dos principais desafios para os empresários. Qual é o diagnóstico feito com os empresários, né, que mostrou aí a urgência desse tema e como a Expo Mais Indústria vai contribuir para melhorar, portanto, a produtividade? Será um tema? Que tipo de solução na prática será possível de encontrar por lá? Então, a gente, voltando ali o que eu falei um pouco ali no começo, a FIEP fez os fóruns regionais, né, e escutou os empresários
E aí foram levantados alguns problemas que a gente precisa atacar para ter o melhor lugar para a indústria no país, que é o objetivo aí dessa gestão atual da FIEP. E os temas foram infraestrutura, a produtividade e a empregabilidade, e a gente, ouvindo todos, né, fomos trabalhar em cima disso. A gente lançou a Jornada da Produtividade, que já atendeu mais de 1.000 indústrias, focado em melhorias para a produção, para a indústria, né? Focado nessa questão de produtividade, mas muito na linha da manufatura enxuta. E a feira vem no pós isso, né? Como que a gente também mostra para o empresário que dá para implementar tecnologia e inovação para resolver esse problema da empregabilidade e da produtividade. Porque normalmente, né, ou antigamente, a gente pensava assim, entrou uma tecnologia nova, daqui 10, 15 anos eu colocando na minha indústria, tá tudo bem, né? Hoje tem estudos que falam de 18 meses, 2 anos, para você já estar atrasado. Às vezes entra um novo entrante no mercado que com alguma tecnologia que ele usa, ele te desbanca, ou com alguma inovação que ele traz, ele desbanca pessoas que estão no mercado há muito tempo. Então, a feira, a gente quer, além de levar as tecnologias, né, as inovações para a indústria, a gente quer levar muito case, né? E por estar dentro da federação, é mais fácil a gente conseguir isso, né, com os parceiros que vão estar lá, com os industriais. Então, esse é o grande diferencial. Nós vamos ter vários eventos paralelos, focados em vários setores, porque esse é um desafio também na nossa feira. Não é uma feira para a indústria X, é uma feira para a indústria. Então, a gente tem que trabalhar o máximo possível dos setores, né, que a gente tem de indústrias. E a gente tem trabalhado com os conselhos setoriais também, para fazer os eventos lá dentro, para trazer cases, para trazer, né, os casos de maior sucesso, e visitas também às indústrias aqui, né, fazer visita técnica quando a gente trouxer. Vários empresários a gente vai trazer por conta de alguns eventos que a FIEP vai fazer dentro da Expo+, a gente vai conseguir trazer caravanas do estado também para estar. Então, para quem vai expor, já tem um público nichado muito bem selecionado aí. E para quem vai vir nas caravanas, já vai poder aproveitar para olhar a feira além do evento que vai estar vindo. A gente está vendo que vai ser múltiplo mesmo, né? Essa abordagem. E dentro desse tema, também há a questão da empregabilidade como uma das palavras-chave e prioridades, aí você mesmo já apontou, do evento. Então, queria entender essa questão da escassez de mão de obra, né? A gente tem dados recentes do CAGED que mostram aí desaceleração nas admissões esse ano. O IBGE também apontando uma das menores taxas de desemprego dos últimos anos. Então, como é que esse cenário influenciou o planejamento da feira? E aí também pergunto, né, como é que serão as soluções apresentadas para os participantes diante desse desafio? A gente, como sistema, né, a FIEP tem trabalhado muito aí em investimento, né, tanto no Senai principalmente, de equipamentos, tecnologias, para que os colaboradores possam, né, e serem atualizados com relação às tecnologias existentes. A gente tem investimento do último ano, né, que o sistema FIEP fez nos laboratórios do Senai, é equivalente ao que era feito anteriormente em 4 anos de gestão do sistema. E isso não é uma coisa, porque está nessa gestão, é uma necessidade que foi enxergado por todos os empresários, né? Que a gente precisa atualizar o ensino técnico e também melhorar as condições de trabalho, né? Assim, a indústria sempre se preocupou com isso, em melhorar as condições, né? 100 anos atrás era uma coisa, hoje é outra, daqui 15 anos vai ser outra. Então a gente tem, e para poder atrair também as novas gerações para trabalhar, né? Essa questão da empregabilidade é uma questão que todos têm sentido. A gente tem vários problemas no nosso país, que eu acho que não vem o caso de discutir aqui, que também atrapalham a vontade de se construir, de fazer parte de algo maior, porque a indústria é
o desenvolvimento do país, né? Não, é ela que atrai recursos de fora, né? É ela que exporta mais, né? Nós temos a agroindústria aqui no Paraná muito forte, né? Mas o dinheiro tem que entrar de algum lugar, né? Senão a gente vira escambo. Senão a gente vira só troca de serviço e moeda se a gente não trouxer, né, o crescimento para o país. E a indústria tendo novas pessoas, novas ideias, ajuda inclusive na inovação, no crescimento. Essa troca de gerações que a gente está tendo agora é importante também para que tenham várias gerações trabalhando numa empresa, para que se olhe o todo, né? Não fique nem os mais antigos, que eu acho que eu já eu tô no meio do caminho, mas a gente já tá... E nem os mais novos. Eu acho que essa troca a gente vai trocando experiência e eu acho que a indústria consegue resolver. E a feira vai trazer isso, né? Essa identidade nova que a indústria tem se imposto, a do Paraná, né? Ela já é uma indústria importante no país, né? Ela é uma das mais inovadoras, reconhecidamente, né? Nós não somos presos a um setor só, apesar de ter alguns que se destacam, né? Citei a agroindústria, a própria automotiva, entre outras, né? Mas a gente é bem diversificado. Eu que venho lá do interior, lá de Campo Mourão, a gente, né, tem a área de equipamentos médicos lá, né? Ninguém sabe, mas tem, é um dos polos do estado. Em outras cidades Londrina tem a parte de tecnologia de informação, que é forte, né? A área ali de Cascavel, Toledo, as proteínas. Então a gente tem uma indústria bem diversificada aí. E essa questão da empregabilidade isso, é mostrar que a indústria existe, mostrar que a indústria está se modernizando, mostrar para os empresários que é necessário isso também para poder resolver esse problema de não atratividade de novos talentos. É nesse sentido que a gente tem olhado a feira. Bom, para quem está ouvindo a gente, já deu, é claro, né, para ter ali um pouco dessa visão muito estratégica do planejamento da feira, né? A gente falou aqui em cases, a gente falou em soluções para dores reais, né? A questão de atualização também, seja na visão do quadro funcional com esse equilíbrio aí etário, ou então mesmo na questão de estar atento a tecnologias que podem revolucionar o negócio em termos de produtividade, ou deixar para trás aquele industrial que não se atentou. Mas eu queria que a gente contasse para a audiência, Jackson, o que mais que você vai colocar ali, né, para diferenciar esta feira e torná-la única para os seus participantes. Primeiro é a curadoria de quem vai expor, né? Eu acho que a gente tem feito um trabalho importante, assim, com relação a isso. O mantra é produtividade, então se a gente começou a fazer alguma divulgação no mês passado, as empresas que entram em contato, né, os consultores que estão trabalhando para venda, se ele tem alguma dúvida se aquilo entrega ou não produtividade, manda ali para um comitê que analisa. E normalmente a gente tem respondido da seguinte maneira, né? Qual é a produtividade que você entrega para a indústria? E aí, se a empresa consegue nos explicar e entregar, né, para os industriais ali, a gente aceita a participação dessa empresa. Então a gente está tendo uma curadoria muito importante, porque a gente sabe que o tempo do empresário, né, que vai vir visitar, que a gente vai atrair com os outros eventos que a gente vai ter, é escasso. E aí ele vir aqui participar de um evento de 3 dias, ou vir um dia só, né? Mas normalmente, se vier do interior e tal, passa a noite, perde ali uns 2 dias, 3 dias de produção dele, né, dentro da empresa, e a gente está falando de 90%, 95% de micro e pequenas empresas e indústrias no estado, então é aquela empresa que o cara normalmente precisa estar lá ralando dentro da indústria. A gente quer ter esse cuidado para que a hora que ele vier, ele vai enxergar possibilidades. Às vezes, cada empresa está passando uma fase, às vezes é um tipo de equipamento, às vezes é um tipo de software. A gente vai tentar e está buscando, está trabalhando para isso. A gente está com uma equipe da FIEP trabalhando com isso. Eu tenho apoiado aí, né, nessa parte mais de mentorar o que a gente entende, né, como gestão da FIEP, o que tem que ser essa feira, né? O foco não é o lucro dela nesse primeiro ano,
formar uma feira, um evento que seja realmente esse ponto de encontro, essa solução, essa casa que vai fazer o empresário enxergar, né, sair um pouco daquele olhar ali. Acabei de falar que o cara tem que ficar do dia a dia, vir ter um olhar de fora e falar, putz, isso dá para fazer na minha empresa, vou fazer. E às vezes um detalhe você muda totalmente aí o teu resultado, o teu crescimento nessa linha, né? Bom, inclusive no material, né, promocional da feira, vocês destacam que o evento, né, será, aspas, um ponto de encontro entre quem precisa produzir mais e quem tem tecnologia viável para entregar resultado hoje, fecha aspas. Na prática, né, esse visitante vai encontrar o que em termos de tecnologia, quando a gente está falando aqui dessa tecnologia viável, capaz de transformar, inclusive, né, de valer muito esse investimento em conhecimento que esse industrial que está no dia a dia da empresa, tendo que fazer a sua parte, participação, com gestão e uma série de ações, né, vai se afastar para ir até a feira. Como é que vai se deparar com essa questão dessas tecnologias que podem transformar essa volta, esse retorno aí pós-evento para a empresa? Primeiro, assim, a automação, né? Muita questão de automação logística. Acho que a parte de robotização, a gente vai conseguir trazer soluções acessíveis, mas a gente também tem que passar o recado que não é para se assustar com isso, né? Vá lá participar da feira, vai ver a feira, porque a gente vai trabalhar para todos os nichos, né? De tamanhos de empresa, de soluções. Hoje, as próprias soluções, elas estão transversais, né, na questão de setores. Quando você fala de robô, o mesmo robô que corta tecido é o robô que você pode colocar para ser colaborativo para soldar, por exemplo, né, com uma ou outra atuação ali do integrador, que é uma peça importante, que é o cara que faz acontecer isso dentro da indústria, né? Você comprar um robô é uma coisa, mas você comprar um robô com alguém que saiba implementar aquilo dentro do teu sistema, integrar com o sistema de gestão, na parte, né, de software para a indústria, né, tanto de gestão, de marketing, de vendas, de desenvolvimento de produto, né, a gente tem a parte de impressão 3D também, que vai ter alguns expositores lá que ajudam em desenvolvimento de protótipos, né? Eu falei de software de desenvolvimento de produto ali. Às vezes, se você souber usar melhor ele, ao invés de fazer 10 protótipos, você faz 2 para chegar no que você precisa, né? Então, o que ele vai poder ver lá é coisa aplicável, né? Já. O que a gente tem pedido, né, para quem vai... qual indústria você já atendeu? Como é que foi? A gente conversar, porque a gente não quer ver uma coisa fora... Teórica, sim. Teórica, provavelmente vai ter algum evento lá de coisas mais avançadas, tal, porque a gente tem que atender todo mundo, mas a base é fazer o industrial entender que pode, que dá para fazer, e ele entender também o pior, né, que se não fizer, ele tá fadado ao insucesso nos próximos anos, e a gente tem uma nova tecnologia que é uma avalanche, que é a inteligência artificial. Porque assim, como que a gente pode usar isso na indústria? Isso a gente também vai levar, né? Eu estava falando agora há pouco, a gente teve um curso lá com vários industriais no MIT, lá em Boston, entendendo qual que é a estratégia de implementação de IA. E quando você vai lá, eu que estou um pouco mais ligado à tecnologia e inovação, você vê que é uma coisa nova para todo mundo, está todo mundo entendendo. Eles já têm uma estratégia, já têm, eu acho que mais estudos e tal, mas a ideia geral não foge muito do que a gente imagina ser a solução. Eu falo imagina porque eu sou industrial, eu não estudo isso, né? Eu tento aplicar. Mas foi interessante ver que dá para a gente diminuir essa diferença muito rápido se a gente for
ativo, proativo nessas questões de tecnologia, né? Bom, a gente está falando muito sobre essa questão de modernização, usando a tecnologia, inteligência artificial, né? E um dos objetivos seria reduzir dependências de funções operacionais e acelerar a modernização industrial. Você deu exemplos aqui, né, de um robô, como ele poderia levar ali uma solução mais avançada, né, para dentro dessa indústria. Esse movimento já acontece aqui no Paraná? Vocês têm exemplos que inspiraram aí a feira? Como eu disse, né, a gente tem uma indústria muito vasta, assim, né? Uma básica, uma tecnológica. E o que a gente vê, assim, né? Essa implementação de novas tecnologias dentro da indústria, ela tem, às vezes, até uma resistência dos colaboradores por entender que vão perder funções. Eu já enxergo de uma maneira diferente, assim. Eu enxergo que quem não implementar isso não vai conseguir manter os empregos que geram, né? A questão de quem já está lá, às vezes, numa função mais operacional, e como hoje não está fácil se contratar e se manter, né, as pessoas na indústria, o trabalho que tem que ser feito, né, e isso também foi conversado lá nesse curso que a gente fez, é um trabalho de entender qual que é o perfil da pessoa e para qual área a gente consegue desenvolvê-la, né? Às vezes ela trabalha com solda e não vai ser na solda que ela vai ficar, vai ser em outra coisa, também implementando novas tecnologias. Então, esse desafio de implementação, de entendimento, tanto dos industriais quanto dos colaboradores, é entender assim, se não fizer, a gente não cresce, ou às vezes até regride no tamanho, e a coisa não vai acontecer. Então tem que se juntar e buscar essas novas tecnologias, porque vai reduzir custo, vai melhorar a entrega, né? A gente pega, né? Quando eu era mais novo, os produtos do Japão começaram a ficar bons, mas antigamente eles eram horríveis, né? Pós-guerra. O da China, a gente falava, não, hoje em dia não. Hoje em dia os produtos que vêm da China são muito bons. Se você souber o fornecedor, desenvolver alguma coisa em conjunto, às vezes, com eles, mas são produtos bem acabados, bem produzidos e tal. E a gente pode ser esse país, porque a China também vai chegar uma hora que vai ser cara, como o Japão, vai ser... Então a gente pode ser esse próximo país a implementar, só que a gente tem que investir em educação, né? Eu falei aqui do Senai, investir em educação dos colaboradores, pessoas que pensem, porque uma IA, todo mundo está usando IA, está vendo que não é só usar, né? Você tem que ter um pouco de criticidade para poder ver se aquilo é aplicável ou não. E quando vai usar para uma indústria, mais ainda, né? A gente está conversando bastante sobre o que a feira vai oferecer. Eu acho interessante trazer também, né, um ponto que você mesmo mencionou, que é a questão das empresas âncoras, né? Que eu tenho dado de que seriam de 30 a 40 o desenho de projeção inicial, com mais 100 expositores especializados em produtividade. Como é que tem sido a receptividade do mercado e também qual o perfil de empresas que vocês esperam atrair para esses visitantes? Eu tenho que cuidar para não falar nomes aqui ainda, né? Vou falar de perfis. A vontade é grande. Mas a gente tem acompanhado, né, o funil ali do pessoal que tem entrado em contato com as indústrias. A aceitação tem sido muito boa, assim, né? No primeiro momento é o primeiro contato, e aí agendar uma conversa, a solicitação de proposta. Então a gente está... Eu comparando com os funis que eu conheço aí comerciais, ele está um funil muito bom, então a aceitação está muito boa, né? Falando das empresas que a gente está indo atrás como âncora, principalmente, porque a gente está com uma equipe fazendo, né, essa parte das soluções, mais geral, assim, e tem uma equipe que inclusive é um gerente lá da área de eventos da FIEP, e ele está entrando em contato com as indústrias âncoras, que são aquelas que a gente imagina que vai chamar público, vai chamar novos expositores, porque, né, vai olhar e falar, pô, se essa empresa está lá, eu quero estar também. A gente está tendo uma aceitação muito boa. A dificuldade nossa agora está sendo essa, porque a gente começou agora em novembro, então não é um investimento que você decide numa ligação, tem que ir para uma diretoria ou qualquer coisa
do gênero, né? Então, é mais essa questão de tempo, mas a gente tá com boas conversas de indústrias paranaenses, de indústrias nacionais e de indústrias bem conhecidas internacionais aí, que eu acredito que vai chamar muito público e que a gente já teve, até eu iniciei o contato quando a gente estava lá nos Estados Unidos com uma, teve uma aceitação bem boa com relação a isso, a gente mandou, né, as informações agora, estamos negociando, eu acredito que venha também. Então essa e a aceitação de público eu posso deixar os expositores, né, tranquilos, porque a gente vai fazer muita ação para atrair, né, algumas caravanas que a FIEP vai fazer, alguns parceiros nossos também vão fazer caravanas para trazer para a feira. Então a gente vai ter um público bem seleto ali e com vontade. E financiadores, né? Nós estamos levando bancos, financiadores, outras instituições de fomento, para que às vezes o cara olha lá e fala, pô, não dá para mim. Mas e entender como que poderia ser viabilizado isso financeiramente, né? Porque às vezes é um investimento além do que pode ser feito, né? Ninguém, eu acho que vai fazer isso à vista, mesmo que tenha dinheiro, eu acho que dá para... Tem bastante caminhos para fazer isso com um juro barato, porque a inovação e tecnologia é uma coisa que o Estado vê que é importante, o próprio governo federal também vê, então às vezes tem um recurso ali com uma taxa mais barata para esse tipo de coisa. Bom, e aí a gente está falando aqui, né, sobre essa conversa com os futuros parceiros e a programação da feira. Sei que a gente já adiantou aqui que vai ter um público bastante diverso, você mesmo falou, né, diversos painéis, também os cases. Agora, o que a gente poderia adiantar, tanto sobre a programação, quanto também sobre o perfil do público-alvo? O perfil do público-alvo são industriais, né? Assim, a gente vai levar a indústria para visitar a feira, para participar dos eventos. A gente não vai fazer isso, mas a gente brincou que qualquer evento que envolva industrial poderia estar dentro da feira, né? A gente já limitou isso a algum evento que esteja ligado à inovação e tecnologia ou produtividade, né? Ou algum setorial robusto. Mas a ideia, né, é atrair todos os industriais que estejam com vontade de se permanecer vivos ou evoluir, né? Desde o pequeno ali, né, a gente tem falado muito sobre isso, para ser acessível também para esse industrial, porque quando a gente fala de inovação e tecnologia, é fácil você imaginar grandes indústrias, grandes investimentos, isso é tranquilo. Mas como que a gente pode ajudar esse pequeno a sobreviver e a crescer e virar uma média indústria, né? É esse trabalho que a gente tem feito, daí também assessorado, né, com o pessoal do Senai, do SESI, do IEL, do próprio sistema FIEP, para a gente construir da melhor maneira possível essa feira, né? E a expectativa de alcance, né? Assim, que se imagina que será a primeira de muitas edições, que você pode, inclusive, expandir esse evento. Esse evento ele está programado já para ser bianual, né? Então, ser em anos pares aí. Na época ali do aniversário da FIEP, então já tem esse atrativo, a gente sempre tem uma festividade importante aí com vários industriais. A gente quer se colocar como uma das maiores ali a partir da terceira, quarta edição, né? Nessa primeira, eu acredito que a gente vai ficar ali como a terceira do Sul, né? Em público, talvez segunda, mas eu acho meio arriscado a gente se comprometer com isso agora. Mas a feira vai ser, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque a gente já tem a diretoria da FIEP, né, que são todos industriais, participantes de sindicatos. Todos os sindicatos agora, dia 12, a gente vai ter uma reunião com todos os sindicatos, são mais de 100, né? Então, o meu sindicato, por exemplo, lá tem 108 são a quantidade de sindicatos. A gente tem 80 indústrias no meu sindicato lá, que eu faço parte lá em Campo Mourão, que são indústrias metalmecânicas.
Então, a gente consegue atrair esse público, consegue... a nossa expectativa, né, é ter pelo menos 5 mil industriais visitantes por dia, né? Esse é um trabalho que a gente está fazendo para atrair, por isso, essas caravanas e afins. Mas eu acredito que a partir do momento que a gente tem um investimento bem alto também em mídia, que isso é importante para quem vai expor, né? Porque sabe que a gente vai trabalhar para atrair o público nichado de industrial, né? Olha, para encerrar, eu vou pedir que a gente deixe uma mensagem, né, do que a Expo Mais Indústria quer deixar para o setor industrial brasileiro. Tá. Eu vou começar primeiro falando com os industriais, né? Coloquem na agenda já para o ano que vem estarem na feira, visitarem a feira. É um trabalho que a FIEP tem feito a partir dessa escuta que foi feita nos fóruns regionais, né, na questão de empregabilidade, produtividade. E para quem tem soluções que gerem produtividade para as indústrias, né, com inovação, com tecnologia, nos procurem, né? Eu acho que depois você vai passar aí as informações e dados. Nos procurem, porque é importante que ele também se mostre. Normalmente, né, vai ser uma indústria também que faz isso, né? Ela é uma feira para as indústrias, mas eu acredito que muitas indústrias vão estar lá divulgando seus trabalhos, as suas soluções para a indústria paranaense, né? Focado aí em tornar o ambiente do estado o melhor, né, para a indústria, mas também tornar os nossos industriais o melhor para tornar o ambiente industrial melhor aí para o estado. Olha, quero agradecer imensamente pela conversa ao Jackson Bis, sponsor da Expo Mais Indústria, responsável pela organização do evento, além de vice-coordenador do Conselho de Tecnologia e Inovação para as Indústrias. Muito obrigada, Jackson, foi um prazer conversar com você. Obrigado, foi um prazer também. Olha, eu lembro que o Momento Indústria fica por aqui, mas você pode rever esse episódio nas plataformas da Jovem Pan News. E conforme prometido aqui durante a nossa conversa, para você saber mais sobre o evento ou mesmo para as empresas interessadas, eu vou deixar aqui um WhatsApp oficial disponível para que você entre em contato. O prefixo é o 41 e o número é o 74002033. Vou repetir aqui para dar tempo de anotar, 74002033. Muito obrigada pela companhia, você que assistiu o Momento Indústria, e até a próxima. Agora na Jovem Pan News, Momento Indústria do Sistema FIEP.